Olá, pessoal, boa noite, né? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de farmacobotânica, onde nós trataremos sobre técnicas de coleta e herborização das plantas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a secagem, a retirada da umidade e qual a importância, né, das essicatas, da herborização, da realização dessas técnicas de coleta, né, de forma adequada. Então, aula passada, né, eu pedi que vocês fizessem um relato sobre a importância da farmacobotânica, né, para a área farmacêutica. Então, vocês puderam ver que hoje, né, as plantas são sim bem mais aceitas, como eu falei na sala. A gente não tem apenas o conhecimento popular, a questão da utilização das plantas para a medicina popular, mas a gente tem, né, a comprovação científica da utilização das plantas e uma classe de medicamentos, né, específicos que são produzidos, né, que são manipulados, que são feitos com o princípio ativo, né, excluído, é, extraído, na verdade, basicamente de origem natural, tá bom? Para a produção dessas classes de plantas, que são os fitoterápicos, né? Então, hoje nós temos essa comprovação científica da sua utilização. Lembrando que essa classe de medicamentos, assim como as demais, também não pode ser utilizada de forma irracional, tá certo? De forma indiscriminada. E que esses medicamentos, eles também podem, né, provocar interações com outras classes de medicamentos. Então, hoje eu quero que vocês, como nós não temos materiais para realizar essa prática em laboratório, eu vou mostrar para vocês alguns conceitos, né, e quero que vocês consigam visualizar como se estivessem realizando uma prática a partir dos conceitos que eu vou disponibilizar aqui para vocês, de algumas imagens que eu vou mostrar para vocês e um vídeo complementar, tá bom? Então hoje nós falaremos sobre técnicas de coleta, sobre a produção de essicatas, tá bom? E sobre o herbário, para que vocês entendam o que é e qual a importância desses locais de armazenamento de plantas. Então, o que seria a coleta de material botânico? Então, a coleta ela consiste, né, claro, no ato de coletar diversas amostras de plantas para estudos ou simples identificação dos táxons existentes em uma dada planta. Então, a gente vai coletar as plantas, né? Por isso é importante escolher plantas que tenham flores e que tenham frutos, para que ocorra uma identificação de forma mais adequada, né? Nós sabemos que existem plantas muito parecidas, então essa coleta, né, ela deve se realizar para que a gente consiga, né, identificar as estruturas das plantas e não só para a retirada da umidade dessas plantas, né? A gente vai ver que lá no herbário, a grande maioria das plantas, elas são armazenadas com a retirada da umidade, mas que são, que essa, como é que eu posso dizer assim para que vocês possam entender? Esse procedimento, né, essa técnica não é utilizada apenas para a retirada da umidade, né, mas sim para que possa ajudar outras pessoas que realizam estudos, né, pessoas que fazem mestrado, que fazem doutorado. Existe até um banco de dados onde são armazenados todas as plantas, todas as informações das espécies que chegam no herbário, tá bom? Então, a coleta, né, consiste no ato de coletar amostra de plantas para estudos ou simples identificação dos taxos. Então, vai ocorrer também a identificação taxonômica, tá certo? Morfológica dessas plantas. E tudo isso vai ficar registrado lá nesse banco de dados que eu já falei para vocês. Então, o que seria o coletor, né? Trata-se de uma ou mais pessoas que são responsáveis por realizar a coleta em um determinado local. Então, a numeração das coletas, né, ela é feita sequencial. Existe uma sequência, ficando sempre vinculada, vai existir um vínculo entre o coletor principal. Então, lá no banco de dados, a gente vai ver que ele é feito em ordem alfabética, tá certo? Então, as pessoas vão poder realizar essa pesquisa, né? E vai ocorrer a identificação de classes, de espécies, né? A gente sabe quando vocês estudaram lá a taxonomia, né, dos seres vivos,
Existem reinos, né, para cada tipo de ser vivo, né? Então, existem reinos, espécies, famílias, classes, ordens. Então, toda essa classificação, ela também vai ser realizada. Tudo isso vai ficar disponível lá no banco de dados por cerca de diversos anos, né? Se eu não me engano, o grupo de plantas, né, ele fica no herbário até 100 anos após a sua chegada. Então, a coleta, né, ela é realizada para obter resultado satisfatório e o coletor ele deve possuir, né, os instrumentos realizados para essa coleta. Tesoura de poda, que é utilizada para cortar de forma precisa as partes dos vegetais a serem coletadas. A gente vai ver que de acordo com o tipo, né, de planta sendo coletada, o tamanho também ele vai ser diferente, né? Então, plantas pequenas, quanto centímetros essas plantas elas devem possuir para coleta, plantas grandes, tá certo? Então, o facão é utilizado para fazer picada dentro de matas. O podão, né, deve possuir um cabo que proporciona o corte de material com até 10 metros de altura. Então, de acordo também com o porte da planta, né, os instrumentos utilizados serão também diferentes. Um caderno de campo, né, a gente vai ver que esse caderno é importante para fazer anotações, horário da coleta, dia da coleta, lápis, fita adesiva. A gente vai ver que em alguns casos, alguns tipos de plantas, né, após feita a secagem dessa planta, né, a gente vai montar lá a exicata, que eu vou mostrar para vocês o que é a exicata, para que ela serve, como produzir uma exicata, tá certo? Então, a gente vai ver que em alguns casos pode-se utilizar a fita adesiva para colagem, né, da planta após feita a sua secagem, mas em outros casos não é adequado, né, porque essas fitas adesivas, com o passar do tempo, elas podem reter umidade, fazendo com que ocorra o surgimento, né, de fungos, de micro-organismos que venham a contaminar aquele material. E o GPS para nos ajudar aí na questão da localização, da orientação. Então, quando, né, for realizar uma coleta, deve-se identificar o local da coleta, tá certo? Com referências geográficas, o tipo de solo, né, que foi retirado daquela planta, tá certo? Fazer uma identificar também a topografia, né? Informações sobre o local, tá bom? Então, tudo isso deve ser anotado, né? E serão utilizados para a confecção da etiqueta da exicata. A gente vai ver que essa exicata, né? Ela vai ser realizada em cartolinas, né? Onde a planta, depois de ser realizado todo o processo de retirada da umidade, toda a secagem daquela planta, a gente pode produzir amostras, tá certo? Que essas amostras são chamadas de exicatas. Vai ser feita, né, a sobreposição, tá certo, daquela planta na cartolina. A gente vai ver que deve-se evitar também a utilização de colas, tá certo? Até nas etiquetas existem alguns envelopes que são utilizados também para colocar em algumas partes da planta, que após algum tempo, né, depois de seca, pode se soltar e devem estar lá armazenadas. Então, eu vou mostrar para vocês como produzir essas essicatas, para que elas servem, né, que a identificação ela deve ficar na parte direita da planta, né, na parte inferior e direita da planta. Existe um padrão, tá bom? E quando feita, né, para secar as plantas, as espécies, a temperatura ambiente, geralmente leva em torno de 3 meses a produção de um exicata, né? Já quando essa secagem é feita em estufa, a gente vai ver a quantidade de tempo que provavelmente essas plantas elas venham precisar para que elas estejam totalmente secas. Por que, Silmara, tem que utilizar as plantas secas? Nós sabemos que o fator, né, umidade, ele vai fazer com que ocorra a atração, né, de fungos, de outras substâncias que são seres invisíveis, seres microscópicos, tá certo? E que vão contaminar aquela amostra. Então, por isso que as essicatas, elas são produzidas com plantas secas. Por quê? Porque vai ficar, né, por um período de 100 anos armazenadas nos herbários. Silmara, essa armazenagem, ela serve para quê? Serve para estudos, serve para pessoas que estão, né,
lá no meio científico, serve para a produção de fitoterápicos, para saber qual a parte da planta ela deve ser utilizada, qual planta tem serventia, qual parte da planta deve ser extraída com propriedades, né? Para medicamentos fitoterápicos, tá bom? Nós sabemos, como eu já falei para vocês, nós temos que saber qual a parte da planta deve ser utilizada, qual a quantidade, né? Então, quando eu tenho lá a coleta da planta, né? A secagem da planta, a identificação do nome da planta, da espécie. Então, isso já vai ajudar para que os cientistas, os pesquisadores, eles tenham algumas referências, né? A gente vai ver que os herbários, eles servem como uma bibliografia, né, para quem deseja entender, pesquisar, né, sobre as plantas. Então, todas essas informações, né, elas devem ser realizadas no momento da coleta e anotadas. Então, por isso a utilização de cadernos, de lápis, tá bom? A gente vai ver que em alguns casos utiliza-se réguas, fitas métricas, trenas, né? Por como eu já falei para vocês, de acordo com o tipo da parte da planta a ser extraído, a ser coletado, a ser retirado para realizar o procedimento, né, de secagem para produção de essicatas vai depender do tipo de planta. Quando é uma planta maior, quando é uma planta, um arbusto, né, que são plantas maiores, quando são plantas menores. Então, tudo isso, né, deve ser levado em consideração. Então, deve-se olhar também, né, e anotar o tipo de vegetação predominante, né, naquela localidade, dados sobre o hábito da planta, né, dados sobre a cor da planta, o aroma da planta, se tem fruto, né, como eu já disse para vocês, é importante coletar plantas com frutos, com flores, com sementes, para ajudar na identificação, e o nome vulgar, né, que também é conhecido como nome popular, o nome que as pessoas, né, comumente utilizam para reconhecerem e identificarem aquela planta. Então, falando um pouquinho sobre a preparação da exicata, tá certo? Então, o que viria a ser, Silmara, uma exicata? É uma amostra de planta, né, que pode ser plantas ou algas, que é prensada e em seguida é seca em uma estufa. Então, a gente vai ver que para se produzir uma exicata, existem alguns materiais que são exclusivos para essa produção, a exemplo da prensa. Nós veremos que essas prensas, elas podem ser de madeiras, podem ser aquelas que têm 4 perfurações nas extremidades, tá certo? Ou então aquelas que vão ser, né, armazenadas, isoladas com cordas e com barbantes. Como eu já falei para vocês com relação à secagem do material da amostra, né, ela pode acontecer a temperatura ambiente, que vai levar em torno de 3 meses para que ocorra essa secagem, né? E para quê? Mais uma pergunta que vocês podem fazer. Por que, Silmara, essa amostra tem que estar seca? Eu já adiantei para vocês para garantir que não ocorra o crescimento de seres microscópicos, que são susceptíveis de ambientes úmidos, tá bom? Então, bora lá, né? Repetindo, essa secagem, quando não se tem estufas, tá certo? Pode ser realizada a temperatura ambiente, o que vai diferenciar a quantidade de tempo, né? A temperatura ambiente, como eu já adiantei para vocês, pode levar cerca de 3 meses. Já em estufa, como a gente pode mudar a temperatura, fazer com que essas plantas elas sejam secas em altas temperaturas, vai levar aí horas ou até dias, de acordo com a umidade das plantas, certo? Então, as amostras podem ser plantas ou até algas, tá certo? A temperatura deve ser apropriada de acordo com o tipo de material, né, que você vai produzir a essicata, e geralmente elas são guardadas em herbários, de modo, né, a serem conservadas por anos. Como eu já falei para vocês, já adiantei, né, existem herbários que guardam, né, essas amostras, essas essicatas, por cerca de 100 anos. Então, como ocorre a preparação de uma exicata? O que é que eu vou fazer, né? Após a coleta do material botânico, né, este deve ser prensado para melhor conservação até chegar ao herbário. Eu já adiantei para vocês que a gente vai utilizar prensas, né, que essas podem ser com parafusas, né, para realmente uma prensa. A gente sabe que existem diversas, né? Existem prensas
para a produção de outros materiais. Nesse caso, a prensa ela vai ser utilizada justamente para prensar, né, os diversos tipos de plantas utilizados como amostras. Né? A gente vai ver que além da prensa vai se utilizar jornais, né, papelão, tá certo? Tudo isso para ajudar a absorver a umidade, né, daquelas plantas que estão sendo utilizadas. A gente vai ver que quando é feita de forma, né, a temperatura ambiente, de acordo com o tempo, ocorre também a troca, né, desses materiais utilizados para a preparação. A exemplo dos jornais, dos papelões, tá certo? Então, o jornal, para que ele é utilizado? Para absorver a umidade do material botânico. Em alguns casos, utilizam plantas de alumínio, né, que é colocada entre os jornais, justamente para conservar o calor durante a secagem do material botânico, né? Aí, para as mulheres que já fizeram alguns procedimentos em cabelo, alguns homens também, né? O alumínio, ele ajuda a aquecer. Então, por isso que também, em alguns casos de preparação de exicatas, eles são utilizados para conservar o calor durante a secagem e prensagem no campo do material utilizado. O papelão, ele é colocado, né, entre os jornais, também para ajudar a reter a umidade daquela amostra, né, daquela planta. Então, a prensa, né, são duas grades de madeiras que são utilizadas para prensar o material colocado. Né? A gente vai ver que ele tem que estar prensado de forma uniforme, né, fazendo com que aquela amostra ela venha a ter basicamente a mesma espessura em todas as suas dimensões. Então, quando eu tenho prensas que não são de parafusos, né, quando tem essas perfurações nas extremidades para realizarem a prensagem, eu posso utilizar corda ou barbante. Vocês vão entenderem melhor isso quando eu mostrar a preparação de uma exicata em um vídeo após finalizar a aula. Então, quando eu não tenho prensa de parafusos, eu posso utilizar corda ou barbante, que são, né, nesse caso, eles vão servir para amarrar as duas grades da prensa. Né? A gente vai colocar uma grade, colocar o jornal, colocar as nossas amostras, coloca papelão, coloca mais jornal, coloca mais amostras e partes da planta, né? A gente sabe que essas plantas elas devem ser secas em duplicatas, né? Então a gente pode fazer triplicatas para depois da secagem escolher qual daquelas, né, amostras preservaram as estruturas morfológicas da planta, né, para que a gente possa utilizar ela justamente em duplicada para que seja colocada nos herbários. Então, a corda ou barbante é utilizado para amarrar, né, as duas prensas, tá certo? Uma observação: depois do material prensado em campo, as plantas elas devem ser desidratadas. Então, por isso que ocorre a retirada da umidade, né? Após a secagem, as plantas vão estar desidratadas, né? Para que elas possam conservar melhor as suas estruturas sem contaminação, sem o risco de trazer estruturas, né? Trazer seres contaminantes para aquele meio. Então, quais os cuidados que nós devemos ter quando estamos preparando uma exicata, né? Nós devemos coletar plantas que contenham estruturas reprodutivas, como eu já falei, flores e frutos. Para quê? Para nos ajudar na identificação, né? Existem plantas muito parecidas e através das flores e dos frutos nos ajudam a identificar qual tipo de planta, qual a família ela pertence, qual a espécie, qual a classe, né? Para que a gente possa estar lá identificando essa planta e fornecendo informações, se tratando realmente daquela amostra que nós estamos apresentando, né? Para que não ocorra erros. Isso para facilitar a identificação. Então, como eu já adiantei para vocês, para plantas de pequeno porte, né, devem ser retirada a planta inteira, juntamente com a raiz, né? Já para evitar essa questão da identificação de forma errada. Já em arbustos ou árvores, devem ser coletados ramos que meçam aí em torno de 30 centímetros. Lembrando que a gente deve optar, né, mais uma vez, por fazer a escolha de plantas que apresentem flores e frutos, para ajudar na identificação. Então, quando eu vou fazer a coleta de águas, né, elas podem ser coletadas, né, em locais rochosos,
quando a maré estiver baixa, né, para o procedimento poder ser utilizado, né. Durante esse procedimento pode ser utilizado o auxílio de uma espátula para ajudar tanto na coleta como no transporte dessas águas. Então, os materiais eles devem ser armazenados em um recipiente também com um pouco de água para evitar que ocorra, né, a degradação de partes dessa planta com o intuito de ocorrer a dessecação antes do período desejado, antes da produção da exicata. A secagem desse material, de maneira alguma, ela pode ser realizada ao sol, então deve ser realizada à sombra. Mais uma vez, utilizar jornal, papelão e madeira, né, para a produção de exicatas. Quando for realizada em temperatura ambiente, os jornais eles devem ser trocados diariamente. Por quê? Porque eles absorvem umidade. Tudo isso para evitar o crescimento de seres microscópicos, de fungos, de bactérias, que não são desejados, né, na produção de essicatas. Não pode acontecer a produção desses e o crescimento desses micro-organismos. Então, aqui mostrando para vocês, né, eu já tenho uma amostra de uma essicata pronta, tá certo? Eu até desejo ver se nós conseguimos essas prensas, para que nós, mesmo a temperatura ambiente, até o final do período, se possível, a gente consiga produzi-las, para que vocês vejam como é importante que mesmo retirando a umidade dessas plantas, elas conseguem, né, preservar as suas nervuras, as suas estruturas morfológicas, para que não atrapalhem nada a identificação dessas plantas, dessas espécies, tá bom? Então, os dados que devem ser coletados. Aqui eu tô. Quem já prestou atenção no início, né? Eu disse que nós iríamos utilizar. Pode-se utilizar cartolina. Aqui a planta ela já está seca, tá certo? Então, ela é anexada nessa estrutura através da costura. Então, a gente consegue sim costurar essas amostras na cartolina, tá certo? Não deve-se, na grande maioria dos casos, utilizar cola, porque a cola branca, né, a cola de bastão, com o passar do tempo, ela pode apresentar umidade e fazer com que ocorra a presença de seres microscópicos. Então, existe uma cola adequada, né? Isso para quando vai para herbário. Agora, quando a gente faz apenas em uma aula prática, nós costumamos utilizar colas brancas ou cola de bastão. Então, a planta ela é fixada através de costura. Você perfura um lado da planta com a agulha e o outro e dá um nozinho, né? Pode ser pelo caule, pelas flores, pelos frutos, garantindo que ela fique, né, aderida a essa estrutura. Na parte inferior e direita da planta, nós vamos colocar identificações como nome da planta, família, tá certo? Eu tenho aqui, ó, geralmente o professor ele fornece etiquetas, né, onde o aluno ou coletor ele vai colocar nome da planta, a data da coleta, o nome científico da planta, o nome popular da planta, o nome do coletor, né, que pode ser diferente do nome do botânico que realizou a identificação. Então, todas essas informações, elas vão estar contidas na parte inferior e direita da exicata, né? Aí ao lado vocês podem ver a presença de um envelope, que ele pode ficar nessa parte esquerda ou na parte superior e direita também da planta. Para que esse envelope? Para que a gente possa armazenar alguma parte da planta que com o passar do tempo ela venha a cair, né, por conta da secagem. Acho que todo mundo lembra que antigamente, até hoje, se você pegar uma planta, uma flor e colocar dentro de um livro, com o passar do tempo ele vai estar ali, né, todo sequinho. Isso é um exemplo de exicata, tá certo? É uma planta seca para que a gente venha a produzir, né, essa estrutura que após pronta, com as informações precisas e corretas, elas podem ser encaminhadas para herbários para ajudar, né, as pessoas que trabalham com plantas, que realizam pesquisas, a terem todos esses dados, né, nessa bibliografia, nessa biblioteca de plantas. Então, lá no herbário, eu vou conter a amostra, tá certo, seca, justamente após a secagem, a retirada de umidade, né? Aqui na parte inferior e direita da planta, eu vou ter o nome da planta, o nome, a data da coleta, o nome científico dessa planta, né? Por isso, mais uma vez, a importância de retirar plantas que tenham flores e frutos para ajudar nessa identificação
mais precisa, tá? O nome científico, o nome popular, o nome do coletor, o nome do botânico que realizou quando souber na identificação, tá certo? Então, como realizar a conservação dessas amostras? Após coletar o material botânico, este deve ser prensado, né? A utilização das prensas, mais uma vez que eu já disse para vocês, para melhor conservação até elas serem encaminhadas para o herbário. Para isso, pode-se utilizar jornal, né? Como eu já disse, que é utilizado para absorver a umidade, placa de alumínio, né? Para garantir que o calor ele esteja ali presente durante a secagem do material botânico, papelão, né, que é para ajudar na retenção de umidade. Então, aqui, ó, nessa imagem eu mostro para vocês dois tipos de prensa, né, lembrando que as duas são, aí o exemplo de duas partes, né, dois pedaços de madeira, tá certo? À esquerda eu vou ter prensas com parafuso e à direita prensas que podem ser utilizadas com elástico, com barbantes, tá certo? Lembrando que a prensagem ela deve ser realizada de forma uniforme. Então, a prensa ela é constituída por duas grades de madeira que são utilizadas para prensar o material coletado. Quando realizada a temperatura ambiente, né, todos os dias deve ser feita a troca dos jornais e, se possível, também dos papelões. E quando é feita a estufa, eu já adiantei para vocês que pode levar horas ou dias, dependendo da amostra que está sendo, né, prensada. Então, a corda ou o barbante ele é utilizado, né, para amarrar as duas grades da prensa. Depois de prensado o material, né, as plantas elas devem estar desidratadas para a sua conservação, que vai ser feita aonde? No herbário. Então, o que acontece no laboratório, né, quando se tem estufas? A prensa ela é colocada na estufa, né, juntamente com a amostra, tá certo? Que pode levar, de acordo com a temperatura da estufa, de 2 a 5 dias, né? Esse período de tempo, né, quando nós utilizamos temperatura de 60 a 70 graus Celsius. Depois de desidratada, depois de retirada toda a umidade das plantas, né, retirar da estufa e realizar uma triagem, como eu já disse, em duplicata, em triplicata, para saber quais as melhores amostras nós vamos utilizar para que a gente possa montar a nossa exicata e possivelmente encaminhar para um herbário, né? Depois a planta ela deve ser amarrada, né, na cartolina sem a prensa, né, para garantir que ocorra essa exposição sem contaminação e sem umidade. Então, o processo de descontaminação, como é que ocorre? Né? Realizado através da colocação do material botânico devidamente acondicionado em sacos plásticos para evitar a umidade. Então, às vezes nós temos amostras que estão em herbários e podem sofrer contaminação. Então, após isso, tem que realizar a descontaminação nessa amostra, tá certo? Que vai para freezer, geralmente os herbários, eles têm freezer, onde a temperatura deve estar aproximadamente em torno de 18 graus Celsius, por um período de 4 dias ou de 2 ou até 3 semanas. Então, após esse período de descontaminação, elas são colocadas novamente na estufa para secagem. Né? O ideal é que o herbário, como eu já disse para vocês, ele possua freezer, né? Que é mais eficiente para descontaminação. Nesse freezer, em 24 horas, o material estará livre de qualquer inseto, ou seja, ele vai, né, para a estufa em altas temperaturas e depois no freezer em baixas temperaturas, garantindo que ele esteja livre de inseto, de ovos ou de larvas, ou seja, livre de seres contaminantes, tá bom? Então, após a secagem, né, a planta ela vai ser fixada em uma cartolina, como eu já adiantei para vocês, né? Para essa fixação, o ideal é utilizar linha e agulha, né? Como eu disse, quando a gente faz apenas uma aula prática, nós utilizamos às vezes cola, mas ela não é ideal. Por quê? Porque com o passar do tempo, né, elas podem favorecer o crescimento de seres microscópicos contaminantes, né? E para águas, a fixação ela pode acontecer com o auxílio de pincel. Por quê? Porque são estruturas mais finas. Para realizar a montagem, né? Como é que ocorre a montagem
do exicata. Então, consiste no processo de fixação das plantas após estarem secas, né, terem passado pela prensa, e a colocação da sua etiqueta numa cartolina, como eu já adiantei para vocês. Nessa identificação eu vou ter nome popular, data da coleta, né, todas aquelas informações que eu já adiantei para vocês. Então, para que serve esse processo, né? Ele vai servir para dar um suporte físico, né, que permite o manuseio e a inclusão daquela espécie nos herbários, lhe trazendo o mínimo de danos. O processo de montagem é feito em cartolina, as plantas são costuradas, né? Deve-se evitar colar, como eu já adiantei para vocês, e utilizar também adesivos, né, que podem se soltar durante o tempo, além de atraírem fungos e insetos, né? E na cartolina, para uma melhor fixação, com a preocupação de não destruir as espécies ali preservadas. Então, a cola ideal para ser utilizada, né, no caso, quando eu vou produzir um exicata, que ela vai ser destinada a um herbário, tá certo? É uma cola especial de celulose CMC, que por ser uma cola sintética, ela não vai atrair fungos, nem insetos e nem apresentar aquela coloração amarelada, que geralmente as plantas, com o passar do tempo, elas apresentam. Então, seguindo a montagem, né, as plantas elas recebem um carimbo, tá certo, do herbário, e uma numeração, que isso é chamado de tombo ou tombamento, né? E depois são impressas as etiquetas do herbário com os dados característicos de cada planta. Lembrando que essa identificação do herbário, ela também é realizada em ordem alfabética. E existe um sistema, né, uma base de dados para que sejam inseridas todas essas informações das plantas que chegam aos herbários através de exicatas. Além da ficha, né, as plantas elas também são registradas no computador. Eu acabei de dizer para vocês, existe um sistema para que gere um banco de dados, né, de forma a facilitar a utilização dessas plantas e o acesso aos pesquisadores, né, fazendo com que eles tenham acesso a essas informações de forma mais rápida e mais precisa. Né? As plantas elas são incorporadas ao acervo, já classificadas por ordem alfabética, né, de família, de gênero e de espécie. Então, todo o processo de montagem e incorporação do material né, nesse acervo, nos herbários, ele deve ser realizado por um técnico específico. Então, o que viria a ser a herborização, tá certo? Então, após a produção de exsicatas, né, a coleta das plantas vivas e da sua desidratação, após elas serem desidratadas, elas estarem secas, né, nas devidas condições para conservar melhor os órgãos, né, as suas estruturas, as suas nervuras, elas estão prontas para o estudo da botânica. Então, a herborização, ela compreende várias etapas, né, onde a primeira das etapas é a coleta até a montagem das exsicatas. Então, por isso que o local que recebe as exsicatas, ele recebe o nome de herbário. Então, os herbários, né, são coleções de todos os tipos de plantas para sua preservação, né? Nós sabemos que nós vamos ter lá, em sua grande maioria, as plantas secas, mas também nós vamos ter outras plantas, né? Esse registro, além de histórico, geográfico, né, ele vai preservar as estruturas morfológicas das plantas. Então, os herbários, eles também são chamados, né, de bibliotecas para plantas. Lá nós vamos ter a bibliografia das plantas, né, o estudo das plantas que vai acontecer de forma mais rápida e mais precisa. Então, no herbário, né, as plantas vão ser preservadas, eles vão preservar as plantas da família das embriófitas, né, conhecidas como plantas terrestres, que possuem o quê? São embriófitas porque possuem embrião e algas marinhas, de modo a garantir que posteriormente a biodiversidade desse vegetal possa ser estudada e analisada em diversas pesquisas, né? Como eu já falei para vocês. Lá no herbário ele vai servir, né, de estudo, de busca para pessoas, para pesquisadores, para quem está preparando, né, suas teses, suas dissertações, né, para estudos de fitoterápicos, tá bom? Então, a partir das exsicatas, né, nos herbários é possível compreender as características morfológicas, né, da forma das plantas, além das características históricas e geográficas de cada uma dessas espécies. Então,
nos herbários, né? Possivelmente, essas plantas, nós vamos conseguir identificá-las e ter essa história taxonômica e filogenética, né, desses organismos vegetais. Então, lembrando lá, quando vocês estudaram biologia, né, quando fala em taxonomia, em estudo taxonômico, nós vamos estudar características da espécie, né, do reino, da classe, da família das plantas, tá bom? E filogenética dos organismos vegetais. Então, após vocês assistirem essa aula, que eu vou disponibilizar um videozinho para que vocês entendam como são produzidas as essicatas, né, que são encaminhadas para os herbários. Aí eu quero que vocês respondam essas duas questões, que são: qual a diferença entre herbário e essicata? E por que hoje é tão importante realizar a desidratação dessas plantas, tá bom? Então, após realizarem o estudo, né, dessa aula e a visualização do vídeo que eu vou encaminhar para vocês, respondam essas duas perguntas que na próxima semana nós discutiremos sobre esse assunto. Beijos!